Juntos Romanos 10, iremos ver o versículo 12 até o verso 21. Romanos 10 tem apenas 21 versículos. Irmãos, aqui já fez a exposição do versículo 1 até 11. Então, darei continuidade aqui com o versículo do número 12 até o último versículo, se esse Senhor nos der graça. Vamos ler junto o texto. E assim, versículo do número 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E conversões pela honra de Cristo. Verso 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata. Vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, graças te damos e pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto e na sua aplicação para nós. Pai, que desse texto possamos extrair vida, possamos extrair repreensões, correções e disciplina normativa para a sua igreja. E que assim possamos crescer para a vida eterna, para o louvor da sua glória. Que assim sejamos equipados para andar de valor em valor, mediante a graça, mediante a fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Pai, que damos graça e louvor por tudo. No nome do Senhor Jesus que nos oramos. Amém. Irmãos, a sessão da exposição é a mesma. Como eu disse outro dia, do capítulo 9 ao 11, Paulo procura mostrar que Deus tem sido fiel às suas promessas dirigidas a Israel. Então, com isso, Paulo sempre procura mostrar que Deus está sendo fiel ao cumprir com sua promessa, mas o problema está com o povo de Israel, que é depravado mesmo. Então, nos versículos que nós lemos aqui, podemos dividir esses versículos aqui em 4 pontos importantes, tá bem? Primeiro, podemos ver nesse versículo a universalidade da salvação. Ou seja, podemos ver nesse versículo que a salvação não está só para um único povo, mas que a salvação está estendida para todos os povos no mundo. A salvação não está apenas para o povo de Israel, mas está para todo o povo no mundo. Esse é o primeiro ponto. Veremos isso nos versículos 12 e 13, onde Paulo vai dizer no versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele. Isso quer dizer que qualquer homem, em qualquer povo, em qualquer nação, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Segundo o que nós veremos é a necessidade da pregação do Evangelho. Para se invocar, para se crer, deve ser pregado
o Evangelho. Veremos isso do versículo 14 ao versículo 17. E terceiro, veremos a responsabilidade de Israel. Veja só o versículo 18, o que nos diz, 18 a 20, fala assim: mas digo, porventura, não ouviram? E se não ouviram, se refere a Israel. Será que Israel não ouviu a pregação do Evangelho? Não ouviu os profetas que veio a eles? Não ouviu Moisés? Não ouviu a Cristo? Não ouviu João Batista? Israel ouviu sim, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nesse caso, o problema não está com Deus, está com quem? Está com Israel. Amém, irmãos? E por fim, veremos a paciência de Deus diante da rebeldia de Israel. Veja o último versículo, versículo 21. Diz o quê? Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde contradizendo. Ou seja, a expressão aqui, estendi as minhas mãos, todos os dias, mostra que Deus foi paciente para com Israel. Todos os dias estendeu a mão para Israel, mas Israel não olhava para Deus como alguém belo que deve ser obedecido. Amém, querido? Então, nossa pregação vai gerar em torno disso tudo. Primeiro, vamos aí. A universalidade da salvação. Veja o verso 12 e 13. Paulo diz, no verso 12, diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, Paulo já havia mostrado que não haveria necessidade de nós procurarmos ou trazer dos céus o Messias, ou percorrermos distâncias longas para procurar o Messias trazer ao mundo para que este venha e nos salve. Paulo já mostrou no verso acima que Deus fez o impossível para nós. Deus trouxe o Messias ao mundo. Com isso, todos nós somos pessoas sem desculpa diante de Deus, no que diz respeito ao crer no Evangelho. Porque Deus já trouxe o Salvador já realizou a obra e nós temos que crer na obra. Amém, irmão? Ainda que, para nós crermos, é Deus que nos leva a crer, mas quando alguém permanece sem crer, a culpa é dele. Amém, irmão? Porque ele ouviu o Evangelho, tem que crer, não creu no Evangelho. A culpa é daquela pessoa. Com isso, Deus já trouxe o Salvador no mundo. Ainda mais, Paulo vai dizer no versículo 11, fala assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, quem crer no Filho de Deus não será confundido. Ou seja, não será mais uma pessoa culpada, condenada. Porque quando ele creu foi justificado. Depois, o versículo falou o quê? Porquanto não há diferença. Ou seja, no crer em Cristo, para não ser confundido, não há diferença. Ou seja, não está sustendido para o povo de Israel, tanto para o judeu como para o grego. A expressão grega aqui significa para os gentios, outra palavra. Com isso, a salvação não está especificamente, unicamente para o povo de Israel. A salvação está estendida a todas as nações do mundo. É isso que significa a palavra todos na Bíblia, quando se refere a Cristo. Quando diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se refere praticamente qualquer homem de qualquer nação, se arrepender e crer em Jesus Cristo, este será salvo. Independente da sua cor, independente da sua raça, da sua tribo. Basta se arrepender e crer e confiar em Cristo Jesus, será salvo. Com isso, o Messias é de todos nós. Pode salvar qualquer pecador. Pode salvar qualquer homem no mundo. Por isso que se nós crermos no Messias, nós não seremos confundidos. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja isso. Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É algo importante quando eu estava a estudar isso. Veja só. Paulo faz uma citação aqui de Joel 2:32. E veja só. Em Joel 2:32 é o Antigo Testamento. E estamos conscientes de que Cristo não tinha ainda sido revelado. Eu não, irmãos. Veja só. E lá o povo foi dito assim: quem invocar o nome do Senhor será salvo, em outras palavras. Veja só. Aqui, Senhor, o povo tinha em mente Deus, o Pai. Algo interessante. Deus, o Pai. Olha só.
Paulo, como aplica essa palavra aqui? Aplica para Deus, o Filho. Amém, irmãos? Aqui quando ele diz assim, verso 3, quando ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se refere a invocar o nome de Cristo, será salvo. Com isso, Paulo está a atribuir a mesma posição de divindade a Cristo. Assim como na antiga aliança, quem invocar o nome do Senhor dos Exércitos será salvo. Também hoje, quem invocar o nome de Cristo será salvo. Com isso, Cristo não é um simples Salvador, mas Cristo é um ser divino, como o Pai é divino. Por isso, o crer em Cristo não apenas se limita em crer que Cristo veio ao mundo e morreu por nós, mas também tem a ver com crer que Cristo é Deus, como o Pai é Deus. Nosso Salvador é tão divino como o Pai é divino. Então, quem invocar o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. Aqui, eu estava ouvindo outro dia o Marco Granconato a explicar a expressão invocar. Diz que no original tem a ver com quem pedir socorro. Quem procurar o Senhor como um pedido de socorro ao Senhor. Quando está abatido em tempo de angústia, sem saída, e procurar o Senhor por socorro, este será salvo do perigo em que ele corre. Com isso, irmãos, quem pedir ao Senhor o socorro em relação ao pecado, será salvo, será ajudado pelo Senhor. O Senhor proveu para nós, os homens, um Salvador. E se nós invocarmos esse Salvador, Ele nos salvará. Se nós vermos nossas culpas, nossas misérias, nossos pecados, e assim nos arrependermos e procurarmos o Senhor, Ele nos ouvirá. No nome do Senhor Jesus Cristo nos ouvirá. Com isso, quem buscar, quem invocar o nome de Cristo, será salvo. Será salvo das suas culpas, dos seus pecados. E Deus passará a ver esse homem como um homem justo, porque se arrependeu e confiou por inteiro em Jesus Cristo. E é interessante que invocar aqui se refere de fato crer, confiar, olhar, clamar pelo socorro de Cristo, por aquilo que Ele fez no Calvário. Quem invoca aqui é aquele homem que compreendeu quem ele é realmente. Um pecador, caído, depravado, que não merece nada diante de Deus. Se o assunto for julgar o que ele merece, seria a completa ira de Deus. Ele percebe isso. Ele sabe que se eu não invocar a Cristo, não confiar em Cristo, não serei visto como uma pessoa salva e boa diante de Deus. Com isso, a quem confiarei? A quem clamarei? Essa pessoa só olha Cristo como seu único Redentor, como o único que pode purificar ele todo o pecado. E o invoca em desespero por causa dos seus pecados. Não lhe invoca para que depois tenha boas finanças. Não, não faz isso. Ele está longe das finanças. Não lhe invoca depois estar bem neste mundo. Não. A intenção de se invocar aqui é para que Cristo o salve dos seus pecados. Para que Cristo lhe conceda a salvação da sua alma. É isso aqui. Ele não está interessado aqui em outras coisas, mas está interessado na salvação da alma. Então, irmãos, se nós, as nossas culpas, nossos pecados virem na nossa mente, vamos a Cristo pedindo socorro. O apóstolo João diz que ele é a propiciação dos nossos pecados. Não só de Israel, mas do mundo todo. Então, confiemos em Jesus Cristo e clamemos a Ele. Invoquemos a Jesus Cristo. Procuremos socorro nele. Amém, irmãos? Então, você vem aqui que o quê? Que a salvação não só é para Israel, mas é para todos os povos do mundo. Esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Verso 14 a 17. Verso 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aqui vem a necessidade de pregação. Eu estive a conversar com o irmão José e o irmão Ricardo, acho que foi na sexta-feira. Estávamos a conversar, estamos conversando e rindo, né? Mas falamos de algo importante. Falávamos da pregação moderna.
da exposição moderna. Vou aproveitar essa parte aqui para tentar partilhar um pouco do que nós falamos naquele dia. Queridos, muitas vezes nossas igrejas não oferecem a adoração verdadeira a Cristo ou a Deus. Isso por conta da pregação que tem sido dado a nós. Irmãos, quando a pregação é antibíblica, a adoração também deixa de ser bíblica. Quando se oferece ao povo um falso Cristo, também o povo adora um falso Cristo, não a Deus. Com isso, muitos de nós, às vezes pensamos que estão adorar a Deus vivo. Pelo contrário, estão a adorar a um Deus que nós criamos com a nossa mente. Ou que alguém criou e nos ofereceu. Veja só o que Paulo diz aqui. Ele mostra a necessidade da pregação do Evangelho. Não o Evangelho moderno. O Evangelho que Paulo, Pedro, os apóstolos estavam comprometidos em transmitir. O Evangelho bíblico. O Evangelho que falava somente de Cristo Jesus. Você vê quando Pedro, em Atos 12, quando deixou sobre os apóstolos e falou em outras línguas. E quando aquele pensava que eles estavam embriagados, o Pedro se pronunciou, falou alguma coisa. Quando eles perguntaram o que fariam, Pedro não falou, se arrependem, creiam, serão pessoas bem-sucedidas na vida. Não falou isso. O interesse dos apóstolos era que as pessoas fossem salvas de seus pecados, fossem justificadas, santificadas em Cristo Jesus. Esse era o grande interesse deles. Mas hoje, parece que a igreja é moderna. Mostra que o interesse da pregação do Evangelho é que as pessoas estejam bem nesta vida. Os pastores oferecem dinheiro. Alguns até há cultos de pagamento de dívida pela limpeza, pela esmola. Fazem isso. Isso não salva ninguém. Alguns se limitam em visões que nem existem. Isso não salva ninguém. Alguns recebem que viram Abraão, viram a cidade de Abraão lá da antiguidade. Isso não salva ninguém. E lá Cristo não é pregado. E alguns, para tapar a vista dos outros, fazem o quê? Citam o nome de Cristo. E não explicam quem realmente Cristo é. Isso não salva ninguém. O que nos salva, irmão, é quando Cristo é realmente ensinado com A mais B. Quando Cristo é exposto claramente. É isso que salva. Você vê Estevão em Atos. A intenção dele em contar tudo aquilo para os homens não era demonstrar outra coisa, era demonstrar que aquele homem que vocês mataram, ele sou dos mortos, aquele é o Messias, aquele é o Cristo, que nos salvará. Você vê que o Evangelho está vinculado com levar o homem para Deus, para que ele seja salvo. Esta é a intenção do Evangelho. Olha, veja, como invocarão aquele que não creram? E outra coisa, e como crerão naquilo de quem não ouviram? Sabe, o povo de hoje parece ter ouvido o Evangelho, mas realmente não ouviu o Evangelho. O nosso povo ouviu outra coisa, não o Evangelho. Alguns de nós que nos visitam às vezes, ou alguns que estão conosco às vezes, que nós somos de irmão, às vezes na íntegra não são irmãos, porque não creram no Evangelho, realmente como o Evangelho é. Sabe, eu estava com o Joaquim a caminhar para casa outro dia, e na nossa frente tinham umas moças estranhas da igreja. E dois caminhando, eles conversavam ali. Foi inevitável não escutá-los. Ou não escutá-las, nem a conversar. Falavam assim, das bênçãos que poderiam receber na igreja. O pastor falou das bênçãos, nós já tínhamos recebido aí. Você sabe, e eu estou precisando dessas coisas, né? Aí ele disse, a ouvir? Ele disse, você está a ouvir também? Eu estou a ouvir. Ou seja, as pessoas foram traídas não por causa do Messias, não por causa do perdão do pecado, por causa das coisas materiais passageiras. Amém. Com isso as pessoas não creram, porque não foi lhes pregado o Evangelho. Veja isso. Isso primeiro se aplica realmente ao envio dos missionários, ao envio das pessoas para poderem proclamar a Boa Nova. Mas tem vezes que parece que a Boa Nova foi proclamada, mas no fundo ela não foi proclamada. Por que muita gente hoje, mesmo nas igrejas, vive em constante pecado e depravação? Por quê? Em parte porque não ouviram o Evangelho como o Evangelho é. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a renunciar à impiedade e nos apegar à piedade.
O Evangelho de Cristo, quando vem a nós, nos ensina a deixar o velho homem para trás. Vamos a pegar ao novo homem que é criado para a glória de Deus. Lord John colocou isso muito bem. Ele disse que o Evangelho não é visto como um tipo de culto que te cura, né, de uma ferida ali, depois te dá uma vida na terra. Não é visto como isso. O Evangelho, a pregação do Evangelho é visto